Olá pessoal, vamos para a nossa última aula do ano. É um assunto muito interessante em que eu fiz um pequeno resumo relativo ao aquecimento nos condutores e o cálculo da capacidade de condução dos condutores elétricos. Olá pessoal, vamos para a nossa última aula do ano, que eu acabo de preparar para vocês. É uma aula relativa ao aquecimento dos condutores elétricos. Uma breve introdução. O dimensionamento correto dos condutores e de sua proteção contra correntes de sobrecarga e de curto-circuito é um problema essencialmente térmico. Por quê? Quando fazemos o dimensionamento das proteções, fazemos esse dimensionamento com vistas a proteger o condutor para sobrecarga e proteger o condutor para curto-circuito. Nós estamos aí resolvendo um problema que a gente chama de problema térmico. É o que está sendo colocado aí para vocês, né? É importante limitar a corrente em regime permanente e regime transitório do meu condutor. Essa limitação visa proteger os condutores dos efeitos térmicos, pessoal. Porque o condutor trabalhando acima do limite, ele vai reduzir a sua vida útil. A temperatura no condutor ela não pode ultrapassar, e se ela ultrapassar, ela pode provocar danos nos cabos elétricos. Os danos que uma isolação pode sofrer dependem não só da temperatura, mas também e principalmente da duração da solicitação térmica, do tempo em que ele é submetido àquela elevação de temperatura. Bom, eu vou mostrar para vocês o que vem a ser o equilíbrio térmico e corrente em regime permanente nos condutores e cabos isolados. A corrente elétrica, pessoal, que percorre em um condutor, ela produz, devido à sua resistência elétrica, uma quantidade de calor. Então, ela produz uma quantidade de calor, né, que a gente chama de efeito Joule, cuja dissipação desse calor depende da natureza dos materiais que compõem o condutor ou cabo isolado e também depende do meio em que ele se situa. Para uma corrente constante no condutor, o equilíbrio térmico ele será atingido quando o calor produzido for igual ao calor dissipado. Então, aí eu tenho um equilíbrio térmico. Então, quando o calor produzido no condutor for dissipado no ambiente, a gente tem um equilíbrio térmico. Esse equilíbrio térmico significa que a potência térmica produzida no condutor, ela se dissipa totalmente no ambiente. Ou seja, o ambiente recebe essa potência e essa potência é dissipada no ambiente. Nesse cenário, nenhum acúmulo de calor será possível. E o condutor ou cabo isolado manterá uma certa temperatura e permanecerá constante. Ainda falando um pouco do equilíbrio térmico, a gente tem um gráfico onde mostra os regimes no condutor. Eu tenho o regime transitório, é o regime onde o cabo está instalado em um determinado local, em uma determinada temperatura ambiente θA. Ele sai de um regime de temperatura ambiente e vai para um regime transitório, que é atingir até a temperatura de regime. Esse aqui é o regime transitório. Após o regime transitório, ele atinge uma temperatura de regime, ou seja, o condutor atinge
um regime permanente relativo à temperatura em uma dada corrente que está circulando por esse condutor. E vai existir aqui uma diferença de temperatura entre a temperatura ambiente e a temperatura de regime. Essa diferença é produzida pela corrente elétrica. Então, tem aqui, passando o mouse, temperatura de regime, θR, e tenho a temperatura ambiente, θA. Quando é que eu tenho o equilíbrio térmico? Quando a resistividade do cabo multiplicado pelo comprimento do cabo dividido pela seção transversal do cabo vezes a corrente ao quadrado for igual a uma constante K vezes θR, que é esse θR apresentado na equação. Então, essa equação mostra o equilíbrio térmico. Então, eu tenho a resistividade ρ, o comprimento, a seção e a corrente I no condutor. Aqui embaixo, a legenda, né? Inicialmente, a temperatura ambiente é o θA, que eu estou mostrando aqui no gráfico. Após o transitório, é atingido o equilíbrio térmico com os condutores em uma temperatura θR, temperatura de regime. A corrente produz um aquecimento no condutor. Esse aquecimento é dado por essa diferença de temperatura, que é θR menos θA. Então, esse gráfico e essa equação e esse gráfico determina e mostra para a gente o equilíbrio térmico nos cabos e condutores. Ainda falando do equilíbrio, eu tenho aqui um condutor, onde ele tem um raio do condutor, tem um comprimento L, tem uma espessura Z. Essa espessura Z representa a isolação do meu cabo. A espessura Z é a isolação do cabo, né? E aqui eu tenho aquela equação do equilíbrio, ρL sobre SI ao quadrado é igual a K vezes ΔR. O K é calculado por K1 vezes A, que é a área da seção, dividido por Z, onde Z é a espessura do meu condutor. E aqui tem a resistividade do condutor, o comprimento do condutor e a seção transversal do condutor e a corrente I. A condutância térmica K, que é essa constante global, né? E a espessura Z do meu condutor, que está aqui. O coeficiente de transmissão global de temperatura, que a gente chama de K1, que é tabelado. Bom, a capacidade de condução de corrente. Agora nós vamos partir agora para a capacidade de condução de corrente de um condutor. Como que eu calculo a capacidade de condução de corrente de um condutor? Para um dado condutor isolado ou cabo isolado, em determinada condição de instalação e para dada temperatura θA ambiente, a capacidade de condução de corrente IZ, que a gente consulta na tabela de cabo, como é que é dada essa capacidade de condução? IZ é dado por A, que multiplica S, que é a seção transversal do condutor, elevado a 0,625. O A ele é encontrado na tabela abaixo. Esse A vai depender de quê? Do tipo de cabo, da isolação do cabo, se é de PVC ou de EPR, e da instalação. Se ele é um eletroduto embutido em alvenaria, que é o B, né? Ou se é uma calha, né? Vai depender das características que estão definidas aqui. Então, a corrente de condução, ela depende da instalação, do tipo de instalação da linha, né? E depende também da seção. Qual é a seção transversal? Aí vou ter uma capacidade de condução. Então, aquela corrente que é tabelada, a gente consegue encontrar ela por essa equação que é apresentada aqui para vocês. A temperatura de regime de um condutor, qual a temperatura θR, que é a temperatura de regime atingida? A temperatura de regime atingida, pessoal, ela é definida pelo θA, que é a temperatura ambiente, menos o θZ, que é a temperatura do condutor, né? Se é de PVC, é uma temperatura de 70 graus. Se é de EPR, nós vamos ver mais à frente, é 90 graus. Menos θA, que é a temperatura ambiente, que multiplica a corrente, né, que eu quero calcular, dividido pela corrente de condução do condutor ao quadrado. Então, eu consigo, para uma dada corrente, encontrar qual a temperatura de regime.
Bom, eu fiz um exemplo aqui para a gente calcular a capacidade de condução. Então, um circuito trifásico constituído de 3 condutores de cobre, isolado com PVC de 4 milímetros quadrados, instalado em um eletroduto, embutido em alvenaria, em local com temperatura ambiente 30 graus. Qual a capacidade de condução nessas condições desse condutor? A temperatura de regime atingida com corrente de 56. Duas perguntas. Vamos responder a primeira. Como que eu calculo a corrente de condução? Capacidade de corrente de condução IZ é igual a A, que multiplica S elevado a 0,625. Esse é um eletroduto embutido em alvenaria, que é essa linha B aqui, conforme a NBR 5410. B. Quantos condutores? São 3 condutores carregados. Está aqui, 3 condutores. Então, qual o valor de A? 12. Então, é 12 vezes. Qual é a bitola do cabo? 4 milímetros. 12 vezes 4 elevado a 0,625. Isso vai me dar uma capacidade de condução para um cabo de 4 milímetros nessas condições de 28 amperes. Ok, pessoal? Agora eu quero encontrar a temperatura de regime atingida para uma corrente de 56 amperes. O que eu tenho que fazer? Θr é θA mais θz menos θA, que multiplica a corrente de regime que eu quero, dividido pela capacidade de condução ao quadrado. Então, isso é dado por quanto que vale a temperatura ambiente? 30 graus. Quanto que vale a temperatura θz do condutor? É de PVC, é um cabo que tem regime contínuo de 70 graus, menos 30 graus que é a temperatura ambiente. 56 dividido por 28, 56 é a corrente que eu quero calcular de regime, dividido por 28 ao quadrado. Isso vai me dar uma temperatura de regime para uma corrente de 56 graus, por 56 amperes, desculpa, vai me dar uma temperatura de 190 graus. Isolação dos cabos. Os cabos trabalham com vários tipos de isolação. Essa tabela apresenta o tipo de isolação, a temperatura máxima em serviço contínuo, temperatura limite de sobrecarga, temperatura de limite de curto-circuito. O cabo de PVC, também conhecido como policloreto de vinila, até 300 milímetros quadrados de seção transversal, a temperatura em regime contínuo máxima é 70 graus. O limite máximo de temperatura de sobrecarga no condutor, 100 graus. E aqui é o limite de temperatura para curto-circuito, 160 graus. O policloreto de vinila com bitola maior do que 300, com seção transversal maior do que 300 milímetros quadrados, também temperatura de regime 70 graus, 100 graus para regime de sobrecarga e 140 graus para o limite para a temperatura de curto-circuito. E outro tipo de cabo, que é o EPR, que é o borracha etileno propileno, a temperatura de regime contínuo, pessoal, é 90 graus, limite de temperatura de sobrecarga 130 graus e limite de curto-circuito 250 graus. Então, eu aumentei a temperatura mudando o tipo de isolação. O polietileno reticulado, que é conhecido como XLPE, também 90 graus a máxima para regime contínuo, 130 graus limite de sobrecarga, temperatura, e temperatura de 250 graus. Bom, normalmente, o que é importante dizer para vocês é que normalmente as coberturas dos cabos são em PVC, porque o PVC apresenta boa resistência aos agentes químicos e à água. Porém, gera considerável quantidade de fumaça, gases tóxicos, corrosivos, quando submetido ao fogo. É um laboratório que eu vou fazer logo em seguida. Vou pegar um cabo de PVC e vou tacar fogo no cabo de PVC. Ele vai gerar uma fumaça tóxica. Essa fumaça libera gases tóxicos. A seleção do tipo de material de isolação, ela vai depender da temperatura que a isolação pode atingir em regime normal, regime de sobrecarga e regime em curto-circuito. Então, a escolha, a seleção do material vai depender da temperatura. Que regime você vai trabalhar? Regime contínuo,
né? Regime contínuo é PVC 70, EPR 90. Né? Vamos supor que você vai fazer uma instalação elétrica onde a temperatura ambiente é 50 graus, 60 graus. Você não vai trabalhar com cabo de PVC. Né? Um cabo de PVC não suporta. Temperatura em regime permanente é a maior temperatura que a isolação pode atingir continuamente. Para o PVC 70 graus, para o EPR 90 graus. A temperatura em regime de sobrecarga, é importante dizer para vocês, é a temperatura máxima que a isolação suporta, né? Pode atingir de sobrecarga. Segundo as normas, ela não deve ser superior a 100 horas durante 12 meses consecutivos e nem superior a 500 horas durante a vida do cabo. Qual é a temperatura para o PVC em sobrecarga? 100 graus. EPR e XLPS 130 graus. Temperatura em regime de curto-circuito é a máxima temperatura que a isolação pode atingir em curto-circuito, cujas normas, né, a duração desse regime não deve ser superior a 5 segundos durante a vida do cabo. PVC suporta 160 e o EPR 250. Bom, gente, para montar essa videoaula para vocês, eu utilizei a 5410 e usei o livro de Ademaro Cotrim. Agora vocês vão ver um pequeno laboratório mostrando, né, quando a gente ateia fogo num cabo de PVC e num cabo livre de halogênio. Bom, vamos fazer um laboratório com cabo de PVC, né, que é um cabo que não está livre de halogênio. Né? Então ele vai emitir uma fumaça tóxica. Então eu vou colocar atear fogo nele, né? Vocês vão observar que o cabo ele começa a soltar uma fumaça preta, que é uma fumaça tóxica, ó, a fumaça aparecendo, fumaça totalmente tóxica, né? Agora eu vou fazer o teste com um cabo, tá? Um cabo livre, um cabo que é livre de halogênios. Então, eu vou atear fogo nesse cabo. Vocês podem observar que ele não emite uma fumaça tóxica e não pega fogo. Olha, ele é anti-chamas. Olha, um cabo extremamente para locais onde tem risco de incêndio, por exemplo, né? Mas é um cabo de alta qualidade. Olha, ele não tem a formação da fumaça tóxica.